puder dar uma pincelada aí do que se trata, o que se faz, o que a população pode te cobrar, ir atrás de você, enfim. A Secretaria de Habitação é uma secretaria muito importante. É uma secretaria criada recentemente, ela foi criada lá em 24. É uma secretaria que a gente tem um orçamento muito curto para a gente tocar todos os projetos habitacionais. A Constituição brasileira, ela garante um direito fundamental. No artigo 6º, todos nós temos vários direitos, entre eles o direito à moradia digna. Sim. Então, a Secretaria de Habitação, o que a gente compreende por moradia digna? Para quem está acompanhando, está assistindo, não é simplesmente o cidadão ele ter a casa dele. Em que condições ele tem aquela casa que ele reside. Então, quando a gente fala de déficit habitacional no nosso município, não é só aquela pessoa que não tem a moradia para morar. O déficit habitacional, ela entra desde aquela pessoa que não tem um esgotamento sanitário, aquela pessoa que não tem um asfalto na rua, aquela pessoa que não tem uma rede elétrica na sua rua. Então, toda aquela infraestrutura, ela se relaciona com a questão habitacional. Então, regularização fundiária. Nós temos um município bastante irregular, que historicamente ele cresceu de forma irregular. Sim. Muito por falha do próprio poder público, fiscalização. Historicamente, a gente falhou em fiscalização, por isso que a gente chegou hoje na quantidade de núcleos, de bairros irregulares no município. A Secretaria de Habitação, falando do nosso município, tem alguns municípios que a própria reforma administrativa dá outra competência para aquela secretaria, de acordo com aquele município. Se a gente pegar o município de Santo André, a Secretaria de Habitação tem outras incumbências. A nossa secretaria aqui de Bugaçu, a nossa função, quando a gente fala de loteamento, não é aprovar loteamento. A Secretaria de Habitação ela não aprova. Quando procura a Secretaria de Habitação, é para a gente regularizar o que está irregular. Aí a gente tem que seguir um processo, de acordo com a legislação, a gente temos uma lei de REURB. O governo federal, lá atrás, antigamente, até antes de 17, o que as pessoas faziam? Eu tenho um imóvel irregular, o que você tem que fazer? Eu vou fazer uso capial. Vou pegar um advogado, vou entrar na justiça e reivindicar a minha posse. O governo federal, entendendo que precisava transferir essa responsabilidade para os municípios, no governo Michel Temer, foi criado a Lei de Regularização Fundiária, a Lei 13.465, que inclusive tem uma proposta de ementa para prorrogar aqueles núcleos consolidados, que existe até aquela data, que passaram a ser passivos de um processo de regularização fundiária. Aí a gente tem um processo específico, que é um processo, a gente chama de interesse específico, e tem um processo de interesse social. O município ele pode trabalhar, e a Secretaria de Habitação, com o específico, que seria o particular, você contrata, você executa, e o social, que o município tem que executar. Daquelas pessoas que, de acordo com a sua renda, ele não tem condições, então a gente tem que executar. Nós temos programas de regularização fundiária no governo federal, então a gente, secretaria, temos que buscar essa parceria com o governo federal, buscar uma parceria com a Secretaria de Habitação do Estado. Nós temos um programa chamado Cidade Legal, que foi criado em 2017, esse programa. É um programa super bacana, que ele funciona, mas ele tem algumas metodologias que, por exemplo, a gente indicou o núcleo para fazer a regularização via Cidade Legal, via Estado. Quando dá andamento nesse núcleo, se a gente, naquela localidade, naquele bairro, naquela rua, a gente não tem o esgotamento sanitário, o Estado se recusa e não dá andamento no processo de regularização fundiária. Seria uma organização. Sim, na realidade, o Estado, no processo de regularização, ele dá andamento quando tem a sua infraestrutura na totalidade. Hoje a Secretaria de Habitação, a Sabesp, o que eu falo, o crescimento, o município de Embu-Guaçu não vai conseguir segurar o crescimento, o progresso, isso vai acontecer. Não vai. Não vai conseguir, isso é impossível. Mas o que a gente consegue fazer? Como que vai ser esse crescimento? Aí sim entra o executivo. Aí a gente tem que fazer o quê? Legislar, ter um bom plano diretor, a gente tem que ter uma fiscalização atuante, o próprio Estado, a gente tem isso, secretário? Ainda tem, ou de forma não, precária? Veja bem, temos, mas de forma precária.
até porque por questão orçamentária, a gente estava falando de um município que é questão de orçamento. Nosso orçamento não é um orçamento tão grandioso para a gente conseguir fazer a fiscalização que a gente precisa no município. A gente precisa de mais efetivo humano, a gente precisa de fazer concurso público, a gente precisa de investir em tecnologia para o departamento de fiscalização, a gente precisa investir em automóvel para essas pessoas se deslocarem, mas a gente tem um orçamento pequeno e o município tem as responsabilidades, que é o quê? Folha de pagamento, encargos sociais, que precisa cumprir. Quando o município cumpre todas essas questões, acaba que o dinheiro fica o famoso cobertor curto. Sim. Então o município precisa se preparar, questão orçamentária, visualizar o município, não daqui 4, 8 anos, mas a gente precisa visualizar o município nos próximos 30 anos, como que vai ser em Bugaçu daqui 30 anos, como que vai ser o processo como que vai ser a ocupação de solo. Isso a gente sabe que isso vai avançar no município. Então a gente precisa ter o controle disso, o controle de fiscalização, o controle da própria legislação. A gente tem que ter uma legislação moderna para poder atender todas essas questões. E a Secretaria de Habitação passa por isso, basicamente. A gente temos um processo de regularização fundiária que a gente está no nosso leque, temos que acompanhar a questão de empreendimento via governo do Estado, via Minha Casa Minha Vida, passa pela Secretaria de Habitação, processo de aprovação do projeto, de apresentação do projeto para o governo do Estado, para o governo federal. Mas o que acontece? Nós não podemos indicar qualquer área para a gente edificar, fazer um projeto habitacional. Para mim indicar essa área, eu tenho que indicar uma área de qualidade. Eu não posso indicar uma área que não tenha qualidade. Sim. Então, a qualidade que você... Desculpa te interromper, mas eu tenho duas perguntas para fazer. Ótimo. A qualidade que você fala é a infraestrutura. A qualidade é a infraestrutura, que a gente temos que ter nessa localidade, projetos, documentação, óbvio, senão a gente não consegue dar andamento, mas principalmente infraestrutura. E que tipo de infraestrutura que eu tenho? E quantas pessoas essa infraestrutura atende? Vou dar um exemplo. Temos o empreendimento Bosque dos Ipês. Quero falar sobre isso. Foi uma parceria, que foi uma PPP da habitação, que foi implantada lá pelo ex-governador Rodrigo Garcia, quando então secretário de Habitação. Posteriormente, secretário de Habitação, o Dr. Fernando Marangoni, deu andamento nesse processo e no final do mandato do Rodrigo Garcia foi contratadas algumas PPPs da habitação, que provavelmente o Tarcísio deve fazer uma nova contratação, uma nova rodada de contratação. Lá, o empreendimento veio, lá atrás, se provavelmente quando buscamos esses projetos, eu participei desse projeto e foi um projeto que, como eu posso dizer, foi um ano antes do período eleitoral. Então, o governo do Estado ele pegou e liberou e o município acabou recebendo. É muito bom para o município que muitas famílias foram contempladas nesse financiamento, isso diminuiu o déficit habitacional, tanto quantitativamente quanto a questão da qualidade do empreendimento.